fazer mais uma leitura. 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 8 a 14. Vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu povo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Hoje nós vamos falar sobre o tema devoção a Deus. Versículo 11 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Nós somos criados por Deus, somos de Deus, criados para um relacionamento com Deus. Mas o pecado tirou de nós esse objetivo central. Quantas vezes nós nos desviamos em nossos próprios desejos, em nossa própria vontade. E nós precisamos entender que é nosso objetivo, tanto a partir da vida, de tudo que Deus coloca nas nossas mãos como ferramentas, é nosso objetivo glorificar ao Senhor e buscar a presença dEle, buscar estar ao lado de Deus, em render glórias a Deus, cantar ao Senhor, pelas maravilhas, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Nós temos que lembrar destas coisas, lembrar das coisas boas que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. E uma das questões que eu gostaria de levantar aqui, quando se fala de devoção a Deus, é algo diário, podemos dizer devocional diário, a importância de nós diariamente termos nosso momento com Deus, termos a nossa conversa com Deus. Ontem nós tivemos reunião do presbitério e estava conversando com o pastor de Nova Campina e perguntei para ele como que ele escolhe as mensagens, se é alguma série, e ele falou assim: eu escolho as minhas mensagens a partir das devocionais que eu faço durante a semana. Eu achei interessante, porque parte daquilo que ele estudou diariamente, ele tirou para que fosse a pregação dele. E assim é a nossa vida. Deus vai falando conosco diariamente. Tem uma palavra que diz que intensidade é mais importante do que... constância é mais importante que intensidade. O que quer dizer isso? Não adianta a gente fazer algo intenso, ou algo com um número de horas um dia, e depois durante a semana inteira não fazer. Não é um dia de exercício físico, né, que vai resolver. Um futebol de semana, de sábado, já fiz meu exercício da semana. Não é um dia que a gente faz a nossa devocional e aí pronto, tem uma semana livre, né? Vou na igreja no domingo e agora já estou abastecido para a semana. Eu preciso todos os dias, como todos os dias eu preciso me alimentar, eu preciso descansar, eu preciso estar nesse tempo, ter o tempo para leitura bíblica, meditação, para cuidar da vida espiritual. Dizem que certa vez Billy Graham foi
digamos assim, não questionado no sentido positivo, mas ele foi assim, perguntaram para ele sobre o que ele acreditava ser uma fórmula mágica para a vida vitoriosa, né? Não existe fórmula mágica, né? Mas ele disse que se ele fosse resumir a vida de vitória, a vida espiritual, ele resumiria em 2 palavras. Uma palavra era a submissão e a outra palavra era a devoção. Submissão. A vida, ela é feita em submissão. Não é a partir do que eu quero, mas é a partir da obediência a Deus, a partir dos caminhos de Deus, na palavra de Deus, como nós lemos em Josué agora há pouco. Segue essa lei, vai no caminho do Senhor. E devoção, que é exatamente essa vida com Deus, essa vida de oração, de leitura, de estudo, de preparação, porque como eu vou obedecer se eu não tiver uma intimidade com o Senhor? Como eu vou amar a lei do Senhor se eu não meditar nessa lei dia e noite? E eu preciso então perceber a importância da submissão. E as palavras de Billy Graham foram as seguintes: nada pode substituir a vida devocional diária com Cristo. O tempo que passa a sós em oração e se dedica à palavra é imprescindível para uma vida cristã feliz. Jamais poderá ser um cristão feliz, dinâmico e cheio do Espírito, cheio do poder, sem caminhar com o Senhor todos os dias. E nós sabemos, irmãos, que essa é a questão fundamental da nossa vida. O dia do Senhor se aproxima e nós teremos que prestar conta da nossa vida. Nós precisamos nos preparar. Como que nós nos preparamos? Purificar a nossa vida. A palavra tempo, né? Dedicar tempo, mas não só tempo. Devemos dizer que devemos dedicar tempo de qualidade. Porque uma coisa está bem ligada à outra. Você dedica tempo a alguma coisa que é importante para você. Eu passei para outra aqui. Para alguma coisa que é importante para você. Então não é um tempo apenas, mas é um tempo de qualidade. É um tempo em que você exatamente é atraído pelo Senhor. Então, mais do que uma frequência, né, a escola dominical, eu preciso ter esse tempo de qualidade. Mais do que uma devocional diária, uma leitura ou uma oração na hora do almoço, eu preciso fazer isso realmente de coração. E aí, como nós estamos falando aqui, o dia do Senhor se aproxima e nós precisamos dedicar esse tempo, consagrar as nossas vidas, e isso vai fazer com que a gente seja ou não vitorioso. É a diferença, né, entre uma vida vitoriosa espiritualmente e fracasso espiritualmente, é a nossa devoção para com Deus. E na constância do dia a dia, não é muito tempo, mas algum tempo, dia a dia, você vai assim crescendo nos caminhos de Deus. Eu estava observando a classe dos adultos, a nossa lição, ela pode ser lida em 11 minutos. No máximo, uma lição você lê em 16 minutos. Aí você passa uma semana inteira, todo mundo lê a lição, né? Então, o que acontece conosco? Nossa devocional diária, como Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, faz parte da nossa revista da Escola Dominical. E assim nós vamos estudar. Depois uma outra palavra, né, um outro devocionário, a leitura bíblica diária de alguns capítulos. Nós precisamos nos conscientizar disso, porque assim é a nossa vida como filhos de Deus. Nós possamos dizer como salmista, Salmo 73, 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus,
No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Bom é estar diante do Senhor. Tem uma palavra também de Tiago que diz que aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nova versão internacional. Aproxime-se de Deus, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós outros. Nós precisamos guardar esse tempo para com o Senhor, porque assim nós vamos crescer nos caminhos de Deus. E que então nós tenhamos essa esperança renovada, e hoje seja o primeiro dia, é o primeiro dia da semana, de muitos dias, em que nós possamos dedicar tempo para estudo, para oração, para as coisas do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, ó Deus, e de nesse momento relembrarmos essa importância que temos de fazer uma devocional diária, ó Deus. Cuida, Senhor Deus, das nossas vidas, para que em tudo, ó Pai, tenhamos a Tua companhia, a Tua presença, tenhamos o esclarecimento do Senhor para a tomada de decisões, tenhamos também a companhia do Senhor para enfrentar as batalhas e as lutas diárias, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti por mais esse momento, por mais esse dia, pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos em nome de Jesus.